Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mateus capítulo 9. Amém, queridos? Vamos ler do versículo 14 ao 17. Diz a Bíblia Sagrada: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Curva o teu coração. Vamos fazer mais uma oração a Deus. Amém? Amado Senhor e Pai de toda graça, de toda glória, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença. Nós viemos aqui prestar culto, viemos prestar adoração, louvor a teu nome santo. E nesta hora, Pai, nós temos aqui, aleluia, a responsabilidade de ministrar a tua palavra, Senhor, debaixo da graça, debaixo da tua autoridade. Nós queremos aqui te glorificar nesta palavra, Senhor. Aquilo tudo que o Senhor ministrou no meu coração, tudo aquilo que nós queremos aprender nesta noite, seja para o teu louvor, honra e glória. E todos nós possamos sair daqui abençoados e edificados pelo poder de tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço, pois sou somente um vaso para a tua glória e o teu louvor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aplaudam Jesus Cristo, amém? Aplaudam o Senhor, Ele é digno, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, pode se assentar adorando a Deus, aleluia. Eu não vou hoje louvar, amém? Louvado, se quero ganhar tempo aqui na mensagem da palavra. E acabou de derrubar ali a transmissão por causa dos direitos autorais, né? Então, por conta disso, também não vou louvar, de repente derruba de novo e a gente fica prejudicado. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, louvado seja Deus. Nós iniciamos esse mês de setembro chamando a atenção da amada igreja, né, dos irmãos, para o jejum. Nós até mesmo instituímos que na quinta-feira nós temos assim por título Quinta da Consagração. Amém? E nós passamos isso para os irmãos, de modo que a gente possa consagrar a Deus, de modo que a gente possa apresentar diante do Senhor oração, fazer uma consagração de jejum, para que a gente possa se dedicar. Não que é só nesse dia, não é necessário ser na quinta-feira. Se você não pode na quinta, não tem problema, amém? Mas que nós tenhamos liberdade para fazê-lo, e que nós possamos fazê-lo, procurar nos colocar diante do Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor sempre, na obediência a Deus, em oração, e até mesmo podendo consagrar jejum, amém? Eu não sei quanto tempo de jejum você pode dispor para glorificar a Deus, mas é bom que faça isso, amém? Então, queridos, nós queremos aqui tratar desse assunto hoje, que ele é importante, apesar de não ser assim um mandamento de Deus dentro da Bíblia Sagrada, né? Ele não é uma
uma lei de Deus do Antigo Testamento, nem no Novo. Ele não tem um pedido específico de Deus para o jejum. Amém? E jejuar, queridos, ele não é algo tão fácil. Jejuar, a gente pode dizer assim que dá uma briga boa, né? Da carne com o espírito. Dá uma briga boa, né? Porque jejuar é você se abster de alimentos, é você, quem sabe até mesmo dizer para Deus na sua consagração que você vai deixar de se alimentar e até mesmo de beber água. E a gente sabe que a nossa carne, ela anseia, ela deseja, ela precisa, né? Então, por isso que eu digo que dá uma briga boa. E é interessante, evangelista, que quando nós, parece que vamos consagrar jejum, no outro dia, quando a gente levanta, parece que já levanta com uma dorzinha de cabeça. Parece que já dá uma enxaqueca. Parece que o emocional nosso já está sinalizando. Já está mandando uma transmissão de uma mensagem para o nosso organismo, dizendo assim, ó, hoje não vai ter alimento. É uma coisa incrível, né? A gente não sabe se isso já é seta do inimigo, se ele já está lançando seta para você não jejuar, para você pensar assim, olha, eu já estou com um pouquinho de dor de cabeça, acho que eu não vou nem ficar sem comer, porque senão vai ficar pior. A gente não sabe o que pode estar acontecendo. Agora, a gente tem uma certeza, nós temos um organismo, nós temos um corpo intoxicado, e dá a impressão que ele não pode ficar sem toxina. E na verdade o que nós precisamos muitas vezes é desintoxicar. Porque à medida que nós vamos consagrando, à medida que nós vamos, quem sabe comendo só uma saladinha, quem sabe comendo só, ou melhor, bem menos, ou quem sabe consagrando a Deus, se abstendo de alguns alimentos e comendo só uma bolachinha, só aquele mínimo, vai desintoxicando o nosso organismo. Pode ter certeza, querido, que isso aí é benéfico para o nosso corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, amados, não há na Bíblia nenhuma ordenança acerca do jejum. Amém? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Levítico 23, 27, Deus instituiu o dia da expiação. Esse dia da expiação deveria ser aquele dia em que o servo de Deus, o judeu, ele iria afligir a sua alma. É o dia que ele ia consagrar a Deus em oração. É o dia que ele ia apresentar-se ao Senhor. É o dia que eles iriam para o templo, eles iriam para adorar. É o dia para o Senhor, o dia da expiação. E Jeremias 36:6, ele faz menção desse dia como o dia do jejum, porque era o dia que eles estavam saindo das cidades e indo para Judá, para o templo. E ele faz menção disso, daquele dia, o dia do jejum. E apesar de não ter uma ordem de Deus acerca do jejum, nós olhamos para a Bíblia e vemos que isto era uma prática recorrente de homens de Deus, de mulheres de Deus, tanto no Antigo quanto até no Novo Testamento. Amém? Nós vamos observar isso. E esse texto sagrado que nós lemos, no versículo 15, Jesus disse: virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão, então haverão de jejuar. Jesus estava dizendo: vai chegar o tempo que eu não estarei aqui. Ele sabe que ele tem um caminho a seguir, e o caminho da cruz. Ele sabe que ele volta para o céu, volta para o Pai,
na sua ascensão. Mas ele está dizendo, quando o noivo for tirado, quando eu não estiver aqui, nestes dias, os meus discípulos, eles vão jejuar. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Agora a Bíblia mostra, queridos, a Bíblia mostra que muitos homens de Deus jejuaram. E por que jejuaram? Ou para que eles jejuaram? A Bíblia mostra que esses homens, ao jejuarem, expressa tempos de jejum. Alguns jejuaram por um breve período, outros por 3 dias, outros por mais dias. Jesus esteve 40 dias, 40 noites no deserto, em jejum. Amém? Agora, também cabe perguntar, eles jejuaram, e muitos desses jejuaram espontaneamente? Ou eles jejuaram espontaneamente para consagrar a Deus, né? Ou eles jejuaram porque o próprio Deus lhes pediu que jejuassem. Amém? Como eu disse, não é uma ordenança. Não há na Bíblia, nós não vamos encontrar na lei, na própria lei de Moisés, nós não vamos encontrar especificamente dizendo que era para se jejuar, que haveria um dia de jejum, ou melhor, o dia de jejum foi estabelecido por judeus. O dia da expiação eles chamavam o dia do jejum, mas não tem uma ordenança, uma lei que deveria ser estabelecido para que pudessem jejuar. E que quanto tempo deveria jejuar? Qual período seria de jejum? Não existe essa lei específica para isto. Amém? Agora nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, e eu quero aqui transcorrer em alguns textos sagrados, algumas passagens para nós compreender um pouco acerca e falar um pouquinho dessa condição que houve o porquê de jejuarem, em que condições jejuaram, de que forma jejuaram, quanto tempo jejuaram. Quando nós olhamos para a Bíblia em Êxodo 34, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, suba pela manhã ao monte Sinai, e no cume do monte põe-te diante de mim. E Deus desceu onde Moisés estava e lhe deu os mandamentos. Amém? É o que está no texto sagrado da Bíblia, né? Nós conhecemos. Mas no versículo 28 do capítulo 34, vai dizer assim: esteve ali com o Senhor, Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aleluia. Então você veja, queridos, que Moisés, ele sobe à ordem de Deus, ao mando de Deus, ao pedido de Deus. Deus diz: Moisés, sobe para o monte, traz as tábuas, que eu vou te dar os mandamentos. Agora ele chega lá, Deus desce ali no cume do monte, e a Bíblia está dizendo: Moisés, durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água. A pergunta, querido, a nós aqui: o que é, ou o que sustentou Moisés nestes 40 dias e nestas 40 noites que ele permaneceu ali, sem comer o alimento natural? O que é que sustentou
Moisés. Porque Deus não pediu para Moisés subir ao monte em jejum. Nós vemos que Moisés não consagrou jejum a Deus para que ele pudesse subir ao monte. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites em jejum, sem o alimento natural. Aleluia! Agora, quando nós olhamos, igreja, para a palavra de Deus, Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz assim para a amada igreja, pelo Espírito Santo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, o que sustentou Moisés nesses 40 dias, nestas 40 noites? A presença de Deus, o alimento espiritual. Aleluia. Deus desce para se encontrar com Moisés no cume do monte, e o reino de Deus desce junto com Deus. Aleluia. A glória de Deus, ela vem junto porque ela está com Deus. Aleluia. Você está me entendendo? A sua glória está ali. Aleluia. Moisés não precisou de pão, Moisés não precisou de água, aleluia, porque a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo, o reino de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, sustentava Moisés naquele lugar. Quem está desfrutando da presença de Deus, aleluia, e eu vejo como Moisés, 40 dias, assim como Jesus no deserto ficou 40 dias, Moisés ficou 40 dias. Pensa na estrutura de um homem. Jesus tinha 33 anos. Pensa, quantos anos tinha Moisés? Agora, ele ficou lá, querido. Ele permaneceu porque ele estava sendo alimentado por aquilo que era do Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, o seu rosto resplandecia, tamanha glória que ele foi impactado, aleluia. O seu rosto resplandecia, ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque os homens tinham medo de se chegarem a Moisés, por causa da glória, do brilho do seu rosto. Se a glória de Deus deu brilho ao rosto de Moisés, imagina o quanto sustentou o seu organismo, o seu corpo físico. Você acha que ele precisou de água? Você acha que ele precisou de pão? Aleluia. Será que ele levou alguma mochilinha quando ele subiu para o monte? Levou lá um odre com água? Levou uma mochila com pão? Será que ele levou? Não era necessário, porque ele estaria diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E quando ele vem com o seu reino, o reino de Deus sustenta, porque ele não é comida, ele não é bebida, ele é alegria, paz no Espírito Santo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. A justiça de Deus vem com ele, alimenta ele, abençoa a vida dele. Então você olha aqui e você fala: puxa, mas Moisés jejuou, porque ele estava lá jejuando de alimento natural. Mas ele estava sendo revestido de um alimento espiritual, querido. Você está entendendo, querido? Quando eu vejo isso, eu vejo assim, ó. Quando a gente consagra a Deus, quando nós temos propósito, pode ser difícil no começo, mas à medida que nós estamos consagrando, a gente começa com um dia, daqui a pouco você vê e fala: puxa vida, eu vou para 2 dias. Aí quando você vê, você chega um tempo, você fala assim: hoje eu quero
agora eu quero consagrar 3 dias de jejum. Eu penso comigo assim, querido, que porque o Senhor, Ele vai ampliando a sua condição, porque Ele vai te sustentando, porque nós estamos na dependência dEle, diante dEle, aleluia, para glorificar a Ele. Você está entendendo? Era o que estava acontecendo com Moisés, na dependência de Deus, amém? Porque o jejum, querido, ele fortalece espiritualmente, porque ele mortifica a carne, né? Ele mortifica a carne, então ele vai fortalecer espiritualmente. No jejum nós declaramos que nós temos dependência de Deus. E no jejum, por termos dependência de Deus, com certeza nós nos aproximamos mais de Deus. Amém? Você vai sair mais revestido, mais fortalecido, aleluia. Vai sair mais abençoado, aleluia. Pode ter certeza disso, querido. Você vai se aproximar mais de Deus, amém? Agora, nós temos que ter uma consciência, que também Deus, Ele não quer que ninguém se prejudique com isso. Deus não quer que ninguém se prejudique com isso, amém? Por quê? Porque nós precisamos ter todo cuidado, porque nós precisamos cuidar bem, igreja, do templo do Espírito de Deus. Não adianta nós consagrarmos a Deus, não adianta nós queremos fazer sem ter as condições, sem ter aquilo que é essencial para nós verdadeiramente ofertar a Deus um sacrifício de louvor de tamanha natureza, de dias, quem sabe, se nós não tivermos assim estreita comunhão com Deus, se nós não tivermos preparação para o nosso próprio organismo, a gente acaba se prejudicando. Aí tem gente que sai do jejum e vai para o hospital, vai tomar soro, vai passar mal. Pode acontecer na vida de muitos. Você está entendendo? Então, querido, o que se deve se fazer conforme a condição de cada um, para que o resultado ele seja satisfatório para a alma, para o espírito e principalmente para o seu corpo, para não prejudicar o templo do Espírito. Você está entendendo? Isto é muito importante. Por quê? Porque ele requer esses cuidados, porque nós sabemos, queridos, que existem pessoas que são diabéticas, e elas têm uma condição que não pode ficar muitas vezes sem alimento por demasiado tempo. Então esse é um cuidado. Tem pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, e se faz uso de medicamentos não pode ficar muitas vezes. Por quê? Porque precisa tomar o remédio, porque precisa ir o remédio no estômago vazio. Como é que pode? Faz mal. Muitas vezes vai fazer mal, vai dar queimação, pode prejudicar. Se tem problemas renais, não pode ficar sem tomar água por longos períodos. Se tem problemas estomacais, também não pode ficar sem comer alguma coisa, sem colocar alguma coisa na boca. Então tudo isso tem que ter cuidado. A igreja ser chamada a um compromisso de jejuar, é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor, mas ninguém é obrigado a fazê-lo para extrapolar e se prejudicar, prejudicando o próprio templo do Espírito de Deus, porque Deus zela de nós em todo tempo e momento. Eu não tenho dúvida que Ele guarda e nos livra, mas nós não podemos fazer aquilo que nós temos certeza que vai nos prejudicar. Então tem que fazer com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Amém, igreja? Estou falando tudo isso aqui que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Por quê? Por causa que eu tenho chamado a este compromisso. Nós começamos setembro, iniciamos com uma quinta de consagração.
Eu estou oferecendo a Deus na segunda-feira também, para a glória do Senhor, um período de jejum, mas pretendo ampliá-lo para a glória do Senhor. Eu quero mais de Deus, eu quero o novo de Deus, eu quero do Senhor. Então nós temos que condicionar a nossa vida espiritual, o nosso corpo, para que nós o façamos de fato com alegria, com disposição, amém? Sem trazer prejuízo para a nossa própria vida. Amém, igreja? Louvado seja Deus. No livro do profeta Esdras, no capítulo 7, quando Esdras sai de Babilônia e volta para Jerusalém, a Bíblia diz que o rei lhe concedeu um grande povo dos cativos. Deu-lhes ouro e prata, utensílios para a casa do seu Deus, novilhos, carneiros, suprimentos para a viagem. Mas no capítulo 8, no versículo 21, está escrito assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. A Bíblia diz, queridos, que Esdras, ele teve vergonha de pedir ao rei, para que o rei pudesse enviar um exército de soldados, soldados que pudessem, cavaleiros, que os acompanhassem, que pudessem estar com ele no caminho até Jerusalém, porque o caminho era perigoso, porque eles poderiam sofrer, tanto na condição da sua vida, quanto pelos bens que eles transportavam, que eles levavam, porque eles tiveram o favor do rei. Esdras teve o favor do rei, ele abriu até os tesouros para dizer, pode levar até no tesouro real, aquilo que for, tanto dos utensílios da casa do Senhor, como aqueles que serão utilizados lá no templo do Senhor, do seu Deus. Então eles estavam transportando coisas de valor, utensílios de ouro, de prata, amém? Agora, por que ele teve vergonha? Porque ele havia dito para o rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Como é que pode? Ele diz para o rei, a mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Aí ele vai dizer assim para o rei, rei, tem jeito de liberar uma esquadra aí de soldados para nos acompanhar, porque tem perigo na estrada. Mas espera aí, a mão do seu Deus não é com você? A mão do seu Deus não está na sua vida? A mão do seu Deus não está sobre a sua vida? Então ele ficou com vergonha, diz o texto sagrado, aleluia, e ele vai fazer o que é peculiar ao homem de Deus, e eles vão confiar no seu Deus. Então ele declara o que é mais essencial diante de Deus. Ele vai dizer para Deus, a minha confiança está no Senhor, porque no versículo 23, ele vai declarar o que eles fizeram. Está dito assim, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia. O jejum está presente no momento em que Esdras e todos os que estão com ele, os capitães, os homens de Deus, os cabeças de tribo, todos que voltaram com ele naquele momento, estão cientes de que era preciso consagrar jejum a Deus. Mas lembre-se, o jejum não está desassociado de oração, de súplica a Deus. O jejum está sempre associado à oração. Eles estão
jejuando e clamando a Deus, jejuando e orando a Deus, jejuando, aleluia, e se consagrando a Deus. E a Bíblia diz: suplicamos essa bênção ao Deus, ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Eles não precisaram de ninguém, de nenhum soldado para os acompanhar. Por quê? Porque Deus os guiou pelo caminho, os guardou e os livrou de todo o mal, de todo o inimigo pelo caminho. Então, consagrar a Deus é bênção, e até em momentos que nós precisamos, quem sabe viajar, quem sabe decidir algo, quem sabe trilhar por algum caminho que nós precisamos estar, aleluia, então nós consagramos a Deus em oração e jejum para a glória de Deus. Agora, nós olhamos para esse aspecto do jejum de Esdras e deste povo. Deus não pediu jejum, Deus não pediu para que eles jejuassem, mas eles ofereceram a Deus espontaneamente. Vamos jejuar. Eles estão aqui, apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus e pedir caminho seguro para nós. Amém? Aleluia. Então, na consagração, na oração, no jejum, Deus, Ele nos livra de todo o mal. Amém? Aleluia. Você tem uma causa? Amém? Ore por esta causa, consagra por ela, jejua por ela, aleluia, porque o Senhor é Deus que pode te livrar, te abençoar e te dar esta vitória, êxito, aleluia, naquilo que você está empreitando fazer. Você pode fazer isso? Amém? É bênção para a sua vida, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Vamos seguir um pouco adiante, para nós finalizar. Livro de Esther, capítulo 3. A Bíblia diz que Amã, ele se levanta como o arqui-inimigo do povo de Deus, do povo judeu. Ele quer matar Mardoqueu, quer enforcá-lo. Mas ele não quer só enforcar Mardoqueu, mas porque ele é judeu, ele quer matar agora todos os judeus. E ele diz ao rei que esse povo, que está nas províncias, nas cidades do reinado, eles possuem as suas leis, e eles não querem seguir as leis do rei. Olha para você ver a conversa de Amã com o rei. Aí ele vai dizer para o rei assim, se parecer bem ao rei, decrete que os matem. Matar todos eles. E o rei concordou. O rei selou. O rei lhe deu autoridade. Ele faz as cartas e envia para as províncias todas, determinando o dia da matança, o dia da morte de todos os judeus, das províncias do reinado. Você está entendendo, querido? Agora, versículo 3 está bem claro isto. Olha o que está dito lá em versículo 13, capítulo 3. Enviaram-se as cartas a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem ao velho, crianças e mulheres, num mesmo dia, e que saqueassem os seus bens. É para matar todos, não ia poupar nada, nem criança. Olha a tamanha crueldade do coração de um homem. Você está entendendo? Agora, no capítulo 4, segue o texto dizendo assim,
Mardoqueu, que é tio de Esther, quando soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinza, e clamou pela cidade com grande e amargo clamor. E fizeram saber a Esther, e ela enviou roupas para Mardoqueu, e Mardoqueu não aceitou. Porém, Mardoqueu manda um recado para Esther, diz para ela: entra na presença do rei e intercede pelo nosso povo. Agora, versículo 11, de capítulo 4, está dito que Esther lhe respondeu assim: não posso. Faz 30 dias que não sou chamada à presença do rei. E aquele que entra na sua presença sem ser chamado, só há uma sentença para ele: a morte. Ela não podia. Ela está dizendo assim, ó, não tem como. Se eu entrar na presença do rei sem ele estender o cetro, e qualquer um que faz isso sem ele estender o cetro, ele é morto. A sentença é morte. Ela se via, até mesmo ela, sem condição, querido, para interceder naquele momento. Você está entendendo? Agora, Mardoqueu vai dizer ainda assim, versículo 14: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ele está dizendo, foi para isto que Deus te colocou aí. Deus te deu este posto de rainha. Não é para você desfrutar só das coisas boas do palácio, não. Aleluia. Deus te colocou aí, foi justamente porque Ele sabia que era chegado um momento de uma grande perseguição para o nosso povo. Ei, querido, Deus vai adiante de todo o propósito do inimigo. Deus sabe da maquinação do mal, e Ele conhece as estratégias do diabo, aleluia. E quando o diabo estava maquinando destruir os judeus, Deus já estava com a providência. Ele já tinha colocado Esther lá no trono, porque ela era judia, e ela ia interceder pelo povo de Deus. Você está entendendo como que Deus trabalha, querido? Às vezes a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai ter jeito, mas Jesus já foi na frente, e Jesus já providenciou o livramento, Ele já providenciou o escape, Ele já deu solução. Ela só tem o tempo e a hora para chegar na nossa vida. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Só existe o tempo e o momento para acontecer o melhor, o livramento e a bênção de Deus. Versículo 16. Esther disse assim: vá reunir todos, mandou um recado para Mardoqueu de novo, que eles estavam se comunicando assim, né? Aí ela vai dizer assim, ó: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eita Deus. Esther, ela institui um jejum de 3 dias. Ela resolve no seu coração colocar diante de Deus um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E fala assim, ó, fala para o povo judeu aí, para o nosso povo, para entrar comigo e jejuar por mim, para que eu possa entrar diante do rei, ainda que seja contra a lei. E ela está bem consciente. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer.
Mas ela está consagrando a Deus e pedindo que eles façam isso por ela. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. 3 dias, jejum total. Aleluia. Ela está dizendo, se eu morrer, eu morro. Mas se eu viver, vocês vão viver. Se eu vencer, vocês também vencerão. Aleluia. Ela está dizendo, jejue por mim. Porque o meu êxito, a minha vitória, será a vitória de vocês. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. 3 dias de jejum. Esther sabe que 3 dias de jejum não vai matá-la. Agora ela sabe que entrar na presença do rei sem ser convidada, mata. Você está entendendo? E nós, querido, e nós valorizamos tanto a nossa carne, que às vezes a gente acha que ficar um dia em jejum, um dia sem comer, um dia sem beber, a gente acha que vai morrer. Pode pensar, a gente não está valorizando demais, né? Ela fica 3 dias e sabe que não vai morrer, mas se ela tivesse tomado a posição e já fosse sem propósito diante do rei, o rei podia falar assim, que ousadia é essa? Eu já mandei matar Vasti, mando matar você também. Que conversa fiada é essa? Você veio na minha presença sem ser convidada. Ela podia morrer, querido, mas ela sabia, 3 dias não mata. Ninguém vai morrer. E às vezes a gente na nossa carne pensa que eu vou morrer se eu ficar um dia sem comer. Não morre não, querido. Amém? Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, não morre não. Você não morre não, irmã. Não vai morrer não, irmã. Não morre não, irmão. Amém? Não morre não. Pode ter certeza que não vai morrer, querido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus faz a obra, né, querido? Foram 3 dias e Deus fez uma grande obra. Ela obteve o favor do rei. Amã foi enforcado no lugar de Mardoqueu. Todo o povo foi livrado e abençoado ainda. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Livro do profeta Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, qual disse: ouve, anciãos e moradores da terra. E aí a palavra é dura, porque o momento não era satisfatório para a vida de ninguém, o que eles estavam passando. E ele vai dizer assim, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Fez da minha vide uma assolação. O campo está assolado e a terra está triste. Porque o trigo está destruído. O mosto se secou. O azeite acabou. A vide se secou. A figueira murchou. A romeira também. A palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Pensa um momento terrível que eles estavam vivendo. Agora, Deus permitiu esta assolação. Deus permitiu que esse grande mal viesse sobre a terra nos dias de Joel. Você está entendendo, igreja? Agora, quando a gente olha para a palavra, nós vamos ver o próprio Deus dando a instrução para o profeta a respeito do que deveria se fazer. E quando a gente olha para o capítulo 2, no versículo 12, o profeta chama o povo ao arrependimento. E vai dizer assim: agora, porém,
declara o Senhor, voltem-se, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aleluia. Deus está requerendo jejum para que haja restauração. Aleluia. Ele não disse só jejum, ele diz: volte para mim de todo o coração. O mais importante, volte-se para mim. Eles estão indo atrás de outros deuses, mas voltem-se para mim. Agora, com jejum, com lamento, com pranto. Você está entendendo, querido? Mas Deus requereu para a restauração de todas as coisas. Deus diz, aleluia, tem que jejuar também. Aí é uma imposição de Deus. Aí Deus está querendo jejum. Deus está querendo, foi o Senhor. O Senhor declara, aleluia. E no versículo 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Aleluia. Os lagares transbordarão, se encherão. Aleluia. O Senhor se compadeceu. O Senhor trouxe de volta a frutificação. O Senhor trouxe de volta, aleluia, abundância. Amém, igreja? Mas Ele quis jejum. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Depois da pregação de Jonas, o rei decretou um jejum, tanto de homens quanto de animais, sem comer nem beber, e se cobrir de pano de saco, e clamar a Deus com todas as forças, e deixarem os maus caminhos e a violência. E Deus se compadeceu deles e não os destruiu. Deus deu uma sentença contra Nínive. Agora eles, o rei, ele decreta um jejum. Você está entendendo, irmão? Ele decreta, aleluia. Agora eu paro e penso assim: um decreto de um rei não podia ser desonrado, ele não podia ser ignorado, porque a sentença de um decreto do rei, se ignorado, pode ter certeza que era morte. Agora o rei faz um decreto: todos os moradores vão jejuar, sem comer, sem beber, né? Você imagina, querido? Amém? Decretou um jejum, sem comer, sem beber, se humilhar com pano de saco e clamar a Deus, e ainda deixar o mau caminho, a violência, ou seja, consagração total. Agora Deus olha para isto, se compadece, muda de ideia e diz: não vou mais destruir. Jonas, mudei de ideia, não vou mais destruir Nínive, porque eles se arrependeram diante de mim. Será que alguém ousaria fazer um churrasquinho naquele dia? Será que alguém faria um churrasquinho anulando o decreto do rei? Jejuaram na marra, jejuaram na força de um decreto humano, mas consagraram a Deus, e Deus recebeu. E Deus recebeu. Por que Deus recebeu? Porque o decreto estava lá, eles atenderam o decreto, porque não tinha para onde escapar, mas Deus ainda assim, Ele se compadeceu de todos os moradores da terra, e abençoou a vida deles, e não os destruiu. Você está entendendo, igreja? A força que tem o clamor, a força que tem o jejum diante de Deus. Aleluia. Para acabar, livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Uma pergunta acerca do jejum nos chama a atenção aqui.
Versículo 2 a 5. O povo de Betel enviou Sarezer e Regem com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já faz tantos anos que estamos fazendo? Então o Senhor dos Exércitos me falou. Aí Zacarias dá a resposta que Deus disse. Ele vai dizer assim: então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes. Pergunta para eles também. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Eita, pergunta de quebrar a estrutura do servo de Deus, né? Do homem de Deus, do judeu, do que consagra, do que jejua. Aí vem uma pergunta que arrebenta, irmão. Aí ele faz a pergunta e fala: olha, durante 70 anos de cativeiro, quando vocês jejuavam no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70, foi de fato para mim que jejuaram? Por que Deus faz essa pergunta? A pergunta de Deus é um exemplo bem claro daquele que conhece o coração do homem e conhece a motivação do seu jejum. Só isso. Foi de fato para mim que vocês jejuaram ou não foi para vocês? Vocês consagravam para mim em adoração e louvor, sacrifício de honra ao meu nome? Ou era porque vocês queriam sair somente do cativeiro? É porque a situação estava difícil. Para que é que vocês jejuavam? Então a pergunta de Deus é a pergunta de quem sabe, porque jejum não compra Deus. Jejum não é moeda de troca para Deus. Jejum não é suborno para Deus. Não é propina para Deus. Jejum é consagração de adoração a Deus. Jejum é momento de nós tributarmos a honra para Ele, aleluia, e dizer para Ele: eu estou me abstendo desse alimento, não para dizer que eu sou melhor que meus irmãos, mas para tributar glória a Teu nome santo, te honrar. Eu quero mortificar minha carne, eu quero orar, eu quero Te buscar, eu quero receber mais da plenitude do Teu Espírito, por isso eu consagro ao Teu santo nome. Não é porque vai comprar Deus. Aí eu jejuei um dia para Deus porque eu precisava de tal coisa e não aconteceu nada. Eu jejuei um dia e não aconteceu. Vai para a academia lá, faz exercício um dia lá, sai de lá. Você sai com dor no nervo, nos ossos, no corpo, todo lugar. Mas não vai sair daí lá marombado, né? Um dia só, sai fortão, abençoado. Estava na academia. Não sai não, querido, sai com dor. Amém? Então primeiro tem que passar pelo processo, tem que passar a dor primeiro. Primeiro vem a dor, primeiro vem aleluia, o sentimento que você precisa queimar a carne mesmo, mortificar ela, aleluia. Depois Jesus começa a trabalhar poderosamente. Então não adianta querer fazer troca com Deus. Eu vou jejuar, eu vou jejuar porque, hoje eu vou jejuar porque eu vou pregar em tal lugar. Só hoje, que é porque eu vou pregar lá em tal lugar. Aí eu vou porque eu vou fazer aquela visita lá e tem um endemoniado. Eu vou jejuar hoje porque você tem vida de jejum? Ou você vai jejuar só porque vai lá na casa do demoniado? Vai lá e o demônio perigoso, o demônio ainda fala assim: você está jejuando hoje, mas você não jejua? Daí?
Você está entendendo? Amém? Nós temos que saber o que nós fazemos, né, querido? Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero